Feliz Natal. Memórias do Líbano, esse ano está passando uma mensagem de Natal do Clube de Monte Líbano de São Paulo. Uma coisa muito normal de ter Memórias do Líbano dentro do Clube de Monte Líbano. Por isso, esse programa, esse ano, que vai trazer para você novidade da atividade do Clube Monte Líbano e conhecer um pouco as pessoas que estão trabalhando para deixar a presença do Líbano presente no Clube Monte Líbano. Temos uma presença para nós muito querida do presidente do Clube Monte Líbano, Sr. Marcos Zarzur. Boa noite, Sr. Marcos. Boa noite, Dom Edgar. Primeiro, eu gostaria de falar que para nós, do Monte Líbano, é um grande prazer estar recebendo o senhor aqui, uma vez que o senhor é uma pessoa totalmente ligado com as nossas raízes. Muito obrigado. Obrigado. E temos também o vice-presidente, Paulo Matar. Boa noite. Boa noite, Dom Edgar. Também junto com o Marcos, é um prazer enorme recebê-lo aqui e o seu canal de comunicação com toda a comunidade libanesa no Brasil e no mundo. E também o diretor cultural, Nelson Cajale, que daqui um pouco vamos conversar com ele para saber a cultura desse clube e como está indo. Começamos com o presidente Marcos. Marcos, para conhecer um pouco quem é Marcos Zarzur. Vamos um pouco falar da sua família, a ligação com esse clube e falar um pouco sobre a sua raiz aqui no Brasil e no Líbano. Bom, primeiro, Dom Edgar, a história começa com a vinda do meu avô no final do século passado, começo do século XX, chegando aqui no Brasil, vieram de navio. O meu avô é natural de Zahle e chegaram, e aqui meu avô e minha avó também veio de lá, foi encomendada no bom sentido, 2 irmãos com 2 irmãs, era meu avô e o irmão dele, e eles tiveram 9 filhos, um deles o meu pai. E trabalharam muito para erguer o nome da família Zarzur e, por consequência, o nome da família libanesa, pois Zarzur é de Zahle, e para mim é uma grande honra tudo que é ligado com as tradições do Líbano, com as tradições e a história do nosso clube, que eles são muito juntos com o Líbano. Marcos, você é neto de libanês. Agora, como neto, seu pai passou para você um pouco a tradição da cultura libanesa? Passou a tradição da cultura, passou a tradição da comida libanesa, da cultura libanesa e da história, porque a coisa mais importante que tem na nossa cultura é as raízes. Então tem as histórias do meu avô. Infelizmente, meu avô faleceu quando eu tinha por volta de 5 anos de idade, mas você vê, eu lembro de cada história que ele contava para a gente. É lógico que depois ganhávamos uma balinha, mas era muito gostosa as histórias. Ele contava as histórias do Líbano e as histórias das tradições libanesas. Lembra de uma história? Pode contar para nós? Olha, eu vou contar um ditado que meu avô contou, que quem não tem um velho, que compre um. Ele já estava mais velho. Por quê? Isso eu não sei falar em árabe, mas gostaria muito. Eu acho que o Dom Edgar pode falar para mim. Por quê? Porque ele dizia que a experiência dos mais velhos não tem preço. E ele contava muitas histórias do rio Bardaune, mas o rio Bardaune, o grande rio Bardaune, e onde paravam alguns navios, chegavam, mas essa história eu tive o prazer de ter ido ao Líbano recentemente e descobri que o rio Bardaune é um maravilhoso rio, mas não tão grande.
vamos falar depois da sua viagem ao Líbano. Primeiro vamos conhecer um pouco também Paulo Matar, o vice-presidente do Clube Monte Líbano. Podemos conhecer um pouco a sua família? A história das famílias, ela é muito parecida. Tal como a família do Marcos, meu avô também veio para cá no fim do século retrasado. Nos finais de 1800 ele veio para cá. E também casou com minha avó, que era Mafuz, que também veio de Rasbaia, como meu avô veio, e casaram aqui. Infelizmente, eu não conheci meu avô. Ele faleceu um mês depois que eu nasci. Mas eu também sou terceira geração aqui no Brasil. Mas como todos os nossos amigos aqui no clube, que são todos quase parentes, porque são tão amigos que cresceram, nasceram todos juntos, as famílias têm um contato tão grande, a gente ouve as histórias antigas dos avós. E com isso a gente consegue ficar bem familiarizado com os costumes, com a nossa maneira de ser, porque a gente percebe que a gente guarda muito deles, que às vezes foi transmitido intencionalmente e às vezes foi naturalmente. Na maioria das vezes foi naturalmente que a gente aprende esses costumes. E essa história e costumes, o que você lembra até hoje? Dom Edgar, a gente convive isso diariamente aqui no clube, porque o clube, a gente trata o clube, chama de clube, mas isso aqui é muito mais do que um clube, é como se fosse um pedaço do Líbano mesmo. Então a gente convive com esses costumes diariamente. A nossa maneira de ser, até na forma de escolher comida, na forma de pedir comida, de tratar as pessoas, ela está muito enraizada com o nosso costume libanês. Eu disse sempre, o Clube Monte Líbano é para os descendentes dos libaneses, para deixar o pedaço do Líbano presente. O presidente, o vice-presidente, a diretoria, para mim e para o povo libaneses e descendente, represente mais que a embaixada. A embaixada é para os libaneses, o clube para descendentes, netos, bisnetos. Por isso, o papel do Clube Monte Líbano é muito importante para deixar a presença do Líbano presente dentro do clube. Agora, Marcos, para poder falar sobre essa presença do Líbano no Clube Monte Líbano, vamos conhecer um pouco essa presença na sua vida. Já foi ao Líbano quando? E falar um pouco desta impressão da primeira visita ao Líbano para Marcos Zarzur como neto. Primeiro, que eu sempre tive muito orgulho de ser descendente de libanês. E quando eu fui e comecei a trilhar aqui na diretoria e virei vice-presidente, aí eu pensava comigo, como que eu vou ser presidente do Monte Líbano e não vou ao Líbano? Sempre quando se fala, muitas vezes de ir ao Líbano, querem saber como está a situação, se pode, não pode, mas graças a Deus o Líbano está maravilhoso. Logo que eu assumi a presidência, em maio desse ano, um mês e meio depois, eu já estava em Beirute. E para mim foi uma grande emoção chegar lá na terra dos meus avós e eu senti aquela presença de cultura. O Líbano, ele transborda a cultura que tem lá não tem lugar nenhum do mundo. E lá é uma pérola. Eu senti uma emoção, olha, eu senti emoção em cada lugar que eu fui, em Baalbek, em Saida, Tiro, todos os locais que eu tive nos Cedros, mas cada lugar diferente.